Se você não é capaz de governar o seu despertar e o seu quarto, você mente quando diz que governa uma equipe ou uma empresa. A sua soberania interior é forjada em uma cama bem arrumada e no silêncio de um impulso domado. Quem perde a primeira batalha do dia para o botão de soneca já entra no mercado como um derrotado. Olá, queridos, Washington Santos chegando para te levar a reflexões que podem mudar a sua vida e história. Estamos aqui às segundas e quartas-feiras, sempre às 7 horas da manhã, para falarmos a respeito de soberania interior e autoliderança. Por que a soberania interior começa na sua cama? Hoje você vai entender que o seu exílio na negligência termina. Nós construiremos a sua primeira vitória quando entendermos isso. Quando entendermos o porquê a sua soberania interior começa na sua cama. A grande verdade que não é falada por muitos é que o teu dia começa com uma vitória. Se o teu dia começa com uma vitória, ele tende a ser um dia vitorioso. E a sua primeira vitória vai ser sobre o seu despertar, como você age, como você vive quando você está ali no seu despertar, no seu acordar. E é isso que acontece porque o teu cérebro, quando você, por exemplo, arruma a sua cama, deixa a sua cama arrumadinha, o teu sistema de recompensas te dá uma prova de competência logo cedo. O teu sistema de recompensas libera a dopamina de conquista e não de prazer. Ou seja, o teu cérebro, o teu córtex pré-frontal está te dizendo que você venceu a primeira batalha do dia e ali a tendência é você continuar a construir vitórias sobre vitórias. Por isso que acordar no primeiro despertar do seu celular, do seu relógio, e não apertar o botão de soneca, arrumar a sua cama, deixar a sua cama arrumada, vai te liberar essa dopamina da conquista, vai te liberar as primeiras vitórias do dia e as suas primeiras vitórias do dia tendem a se repetir. Por exemplo, você começa o seu dia reagindo às notificações, você treina a sua mente para tornar-se um escravo do estímulo barato, da dopamina barata. Basicamente, é o que muitos de nós fazemos quando desligamos o botão de soneca, olhar o WhatsApp, YouTube, Facebook, o que quer que seja. Quando você começa reagindo às notificações, o seu dia está dizendo para você que você se tornou um escravo do estímulo. Agora, quando você começa reagindo ao seu ambiente, você se torna o senhor da sua estratégia. O que eu estou querendo dizer aqui? Se você consegue vencer o botão de soneca, se você consegue arrumar a sua cama, se você consegue beber a sua água antes do café da manhã, se você consegue fazer o seu exercício físico, se você consegue orar, meditar, fazer a sua prece, ou o que quer que a sua espiritualidade diga, se você consegue ler pela manhã, se você consegue estudar tudo isso antes do seu dia profissional começar, você já teve aqui uma série de vitórias. Não estou dizendo que você tem que ter todas. Talvez você tenha 2 ou 3 dessas vitórias que vão determinar o seu dia. E repare que não são tarefas complicadas ou difíceis, mas essas tarefas estão dizendo se você está vencendo o seu dia ou não. Aproveitando o ensejo, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual é a tarefa insignificante que você negligencia e que, no fundo, você sabe que é onde a sua disciplina morre. Talvez você não esteja arrumando a sua cama, talvez você esteja apertando o botão de soneca, talvez você não esteja orando, você não esteja lendo a Bíblia, você não esteja lendo o seu livro sagrado, talvez você não esteja fazendo o seu treino matinal. Qual é essa tarefa aparentemente insignificante que você está negligenciando e, no fundo, está matando
a sua disciplina. Esse conceito de arrumar a sua cama ficou extremamente famoso nos protocolos do almirante William McRaven. Inclusive, tem um livro muito bom que eu mais do que indico, chamado Arrume Sua Cama, onde ele fala sobre os seus treinamentos como SEAL, etc. E o interessante a notar é que o almirante, melhor dizendo, McRaven, não está falando sobre estética, ele está falando sobre ordem. Querido, tudo que você faz, toda a sua soberania interior, tudo que você faz por você, já nas primeiras horas do seu dia, nunca é sobre estética. Você não deve treinar por estética. Você não deve arrumar sua cama por estética. É pelas suas vitórias, é pelos seus resultados. E assim, quando a vitória se torna parte do teu cotidiano, do teu dia a dia, você está crescendo. E por que você está crescendo? Porque em uma guerra, tá? Você está numa guerra, você não controla o que teu inimigo faz. Essa guerra talvez seja o dia a dia. Você não controla o que a concorrência faz, você não controla o que o outro vendedor faz, o que a outra pessoa faz. Mas você controla a tensão do seu lençol. Você controla a realidade de que você vai fazer mais uma ligação, mesmo depois de você ter tomado o 50º não. Existem treinamentos de vendas que é ensinado isso, só mais uma ligação, só mais uma ligação. Tomou 100 nãos, só mais uma ligação. Porque pode ser que na 51ª ligação, pode ser que na 100ª ligação, você tenha aquele sim, que vai garantir o teu mês, que vai mudar a tua história. Então, não é nunca sobre o outro, não é nunca sobre estética, mas é sobre mim, é sobre ordem, é sobre vitória, é sobre superação. E uma outra coisa que é interessante falar aqui é que se o seu dia tiver sido um desastre total, tudo tiver dado errado, nada saiu como você esperava, quando você voltar para sua casa, você vai ver que você começou o dia com uma vitória. Você vai ver que algo está em ordem e foi você quem colocou. Algo aparentemente significante como arrumar a sua cama. Mas é interessante notar, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, está escrito assim: aquele que for fiel no pouco será colocado sobre o muito. E aqui é o cerne, é a base de tudo. Se você não for capaz de vencer no pouco, se você não for capaz de vencer as coisas mais insignificantes da sua vida, você jamais será capaz de vencer as grandes coisas. É por isso que eu digo que se você não arruma a sua cama, não vence o botão de soneca, se você não treina, se você não faz as coisas mínimas, aparentemente insignificantes, você não vai liderar de maneira eficaz as grandes coisas, porque a tua vitória começa no interior. E vitoriosos têm soberania interior. Por que será que atletas de alto rendimento treinam todos os dias? Por que será que eles treinam por 4 longos anos, um ciclo olímpico, em busca de uma medalha? Ali, numa prova de final olímpica, é o cerne do cerne. Os atletas de ultra elite que chegam ali. E quando ele chega ali, ele não controla o desempenho dos outros. Ele não controla a preparação dos outros, mas ele controla a dele. E ele sabe que, independente do que acontecer, independente do resultado, ele sabe que ele treinou. Ele sabe que ele deu o máximo. Ele sabe que ele fez tudo o que podia ter feito. Talvez hoje você esteja preocupado ou preocupada com o resultado. Mas o que você deve se preocupar de fato é se você fez tudo o que você poderia fazer. Se você treinou o quanto você poderia treinar, se você leu o quanto você poderia ler, se você ligou o quanto você poderia ligar, se você chegou mais cedo ou não. Resultados
não são controlados por mim nem por você. Você não controla se um cliente vai comprar ou não, mas você controla todo o teu processo. Então, se você for fiel no teu processo de ligar 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes, você está sendo fiel a esse processo. Você está sendo fiel nesse pouco. E o resultado é que você será colocado sobre grandes vendas, grandes negócios, grandes empresas. Existe um porquê no fato de, na criação à moda antiga, na roça, como se diz por aí, a honra está na limpeza das ferramentas. Por que será que isso acontecia? Acontecia porque o teu instrumento de trabalho era honrado por você. E ele deveria estar pronto para ser usado no dia seguinte. Então, honrar o teu trabalho era limpar as suas ferramentas. Isso não mudou muito no dia de hoje. Quando você honra a sua empresa, você honra o seu negócio, você honra o seu escritório, você honra a sua você cuida dele. Você deixa pronto para uso. Então, as pessoas hoje falam muito sobre o digital, né? O que você busca no digital vai ser um castelo de areias, se teu mundo físico está em ruínas. Hoje se fala muito do empreendedor de palco. A pessoa que quer ensinar sobre vendas, quer ensinar como você cuidar da sua empresa, mas essa pessoa nunca teve uma empresa. A pessoa quer te ensinar como vender, mas essa pessoa nunca vendeu. A pessoa quer te ensinar como você vai conduzir uma equipe, liderar uma equipe, mas essa pessoa nunca liderou uma equipe. Então entenda que esse sucesso que você está buscando no digital será um castelo de areia se o seu mundo físico estiver em ruínas. Consegue compreender isso? Coloque aqui nos comentários sucesso no mundo físico para eu saber que você está até aqui no vídeo. Veja, a ancestralidade bíblica fala sobre o profeta Daniel. Daniel governou a Babilônia, não foi por sorte. Ele governou a Babilônia por protocolo. Daniel esteve como primeiro-ministro de 3 reinos pagãos. O reino de Nabucodonosor, o reino de Dário e o reino de Ciro. Daniel chega à Babilônia como jovem. No final de seu livro, estamos vendo um Daniel já idoso e experiente. Mas ele não chegou a ser o primeiro-ministro desses reinos pagãos, apenas por sorte ou por vontade divina, não. Ele se tornou o governante desses reinos por seu protocolo, o seu protocolo de governo. 3 vezes ao dia, de maneira inegociável, Daniel se retirava para o seu gabinete de oração. Essa microvitória espiritual de Daniel dava a ele soberania interior para enfrentar leões e imperadores extremamente poderosos, sem tremer. Daniel sabia que a sua morte não estava na cova dos leões. Daniel sabia que a sua morte não estava na fornalha ardente. Daniel sabia que a sua morte viria se ele abrisse mão de seu protocolo espiritual a orar 3 vezes ao dia. Jesus, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, subia ao monte para orar e buscar a Deus enquanto estava escuro. E será que era fácil acordar enquanto todos dormiam para se retirar, para ter a sua primeira reunião com o Pai? Jesus vencia o sono para ganhar o governo sobre as multidões. Entenda uma coisa,
A tua autoridade pública deriva da tua disciplina privada. Logo, se você quer autoridade pública, você precisa de disciplina privada. É o que você faz em oculto que te chancela a estabelecer autoridade sobre multidões em público. É o teu oculto que determina sobre o teu público. Agora imagine você, um relógio suíço, os melhores relógios do mundo. O que torna um relógio suíço valioso não é o ouro da sua caixa, mas a precisão milimétrica das suas engrenagens. Muitas vezes, engrenagens tão pequenas que você não enxerga. É por isso que algumas marcas de relógios suíços te dão garantia vitalícia. Enquanto você for dono daquele relógio, aquele relógio tem uma garantia. É por isso que existem relógios de 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Por quê? Porque a grandeza ou o valor daquele relógio não está no fato dele ser um relógio, mas está no fato dele representar precisão milimétrica, dele ter uma garantia vitalícia, de ele ser um artefato extremamente raro, que não está ao alcance de todos. Repare que se uma das micropeças deste relógio falhar, ele se tornará apenas uma joia inútil, que informa as horas erradas, que engana ao seu possuidor. É assim que nós, muito mais valiosos, incomensuravelmente mais valiosos do que relógios suíços, somos. Se alguma dessas microengrenagens que temos, dessas microvitórias matinais falharem, estamos sendo apenas uma farsa. A sua vida é esse relógio suíço. O seu faturamento é a caixa de ouro. Mas são as microvitórias ou as engrenagens matinais que garantem o seu valor vitalício. Se você mente para si mesmo no seu despertador, como você espera que o mercado confie na sua palavra? Eu quero pedir a você para contar aqui uma experiência pessoal sua, onde um pequeno hábito mudou o seu jogo em uma negociação difícil. Um pequeno hábito, uma pequena coisa. Hã? Talvez o que nós estejamos precisando é de protocolo. E eu vou compartilhar aqui com você, neste vídeo, como você instaura o seu autogoverno hoje. Primeira coisa que você deve fazer hoje, o veto da soneca. Entenda, o seu primeiro ato de governo é dizer não ao impulso da preguiça. Eu não estou falando apenas da tecla soneca, não. Eu estou falando também de você vencer aquilo que tem tentado te impedir de fazer o que você foi chamado a fazer, aquilo que tem tentado impedir você de fluir naquilo que você tem como propósito de vida. Então, primeira coisa, o veto da soneca. A sua soneca precisa ser vetada, ok? Você deve vencer a sua preguiça. Tem um livro da Mel Robbins, tem o Let Them e tem o outro, acho que é A Regra dos 5 Segundos. Os dois valem a pena você ler, e eu os indico, onde essa técnica dos 5 segundos, ela diz o seguinte, vamos lá, vamos supor que você está na sua cama e o seu despertador toca. A sua tendência natural é tocar no botão soneca, não é verdade? Pois bem,
Segundo essa autora, Mel Robbins, o que você deve fazer? A regra dos 5 segundos, eu acho que é isso. Agora eu não estou lembrando. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Pula da cama. Você venceu. Se você usar a regra dos 5 segundos para tudo na sua vida, tudo que você precisa realizar, você verá que a tua história vai mudar. Então, primeira coisa para você instaurar o autogoverno hoje é o veto da soneca. Segunda coisa, o monumento da cama. Arrume a sua cama como se ela fosse o altar da sua disciplina. Ok? A sua cama, depois do veto da soneca, é o seu primeiro território conquistado. Depois você estará pronto a vencer outros territórios, a ganhar outros territórios. O território do copo d'água, o território do treino. Hã? E aí depois você vai entrar no seu gabinete de silêncio. O que é isso? Antes de olhar o mundo, olhe para o rei. Antes de olhar o mundo, que é o seu celular, olhe para o rei com fé e intencionalidade. Você precisa entender que a soberania interior é a soma de detalhes que ninguém vê, mas que todos sentem quando você fala. As pessoas não estão com você ao longo do seu dia a dia, quando você acorda, exceto sua esposa ou marido. As pessoas não estão com você quando você bebe água ou quando você vai treinar, não. Mas as pessoas percebem os seus resultados ao longo do dia. Oscar Smith é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Durante mais de 20 anos, ele foi recordista mundial de pontos. Oscar Smith, ele hoje faz parte do Hall da Fama do basquetebol norte-americano. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece a história do Oscar, que no Pan-Americano de Indianápolis, em 1987, venceu a seleção norte-americana de basquete e resolveu enviar os profissionais. Nesse time de basquete de 87 tinha David Robinson, Danny Manning e tantos outros grandes craques da NBA. Mas o que ninguém quase fala é que Oscar Smith fazia mais de 1.000 arremessos diários em seus treinos. Esses 1.000 arremessos diários, que no começo eram feitos junto à sua esposa Cristina, acho que é Cristina o nome da esposa do Oscar, se não for você me perdoe, ela o ajudava nos treinamentos, foram esses 1.000 arremessos que transformaram Oscar naquilo que se convencionou de chamar de mão santa. Aliás, ele detesta esse apelido, porque ser a mão santa parecia que era uma escolha divina, quando na verdade era uma decisão técnica e pessoal. Por que não falar da mentalidade da Mamba de Kobe Bryant, quando o desafiavam a chegar mais cedo no treino, quando o cara chegava no treino, ele já estava lá treinando suado. Hã? Você vai continuar sendo o arbusto que balança ou o carvalho que governa? Arbustos são facilmente retirados da terra pela raiz. Carvalhos não. Carvalhos levam 100 anos para crescer. Mas não é de qualquer forma que você consegue derrubar aquela árvore. Não é de qualquer jeito. Então, você quer ser o arbusto que balança ou o carvalho que governa? O carvalho que atravessa gerações. Pense nisso. Quem você quer ser quando
o teu despertador tocar amanhã pela manhã. Pense se você quer ser um arbusto ou um carvalho quando você tiver de arrumar a sua cama, ou quando você tiver de tomar o seu primeiro copo d'água da manhã, ou quando você tiver de treinar, ou de meditar, ou de orar, ou de ler a Bíblia. Pense nisso. Porque amanhã, quando o seu alarme tocar, haverá 2 homens no seu quarto. Sim. O primeiro é o menino que quer conforto, que quer dormir mais 5 minutinhos. O segundo é o soberano que deseja o reino. Só um deles vai levantar. Quem vai levantar amanhã? Escolha bem quem vai governar o seu dia. Porque o resultado do seu balanço anual depende de quem venceu essa briga de 5 segundos. Se eu fosse te dar um conselho, eu diria: escolha a sua soberania agora. É isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outros líderes que podem ser abençoados por essas palavras. Peça-o, encoraje-os a compartilhar e a participar dessa nossa conversa através dos comentários, através desse compartilhamento. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.